Estou aqui nesse campo florido, nesse campo de bioto, muito bem leve, muito bem tranquilo, porque o assunto do vídeo de hoje é justamente ele, o capiroto de Stranger Things, o Vecna. O Vecna é o novo vilão da quarta temporada de Stranger Things. Ele é uma entidade que consegue possuir pessoas, que conseguem encostar nas suas partes remanescentes. Ele é, claro, baseado no jogo Dungeons & Dragons, assim como aconteceu lá nas outras temporadas, e é uma das criaturas mais poderosas do jogo e também uma das maiores ameaças que existe nesse jogo também. Ele apareceu pela primeira vez lá na segunda edição do jogo Dungeons & Dragons, que se chamava Advanced Dungeons & Dragons, e esse jogo, por sinal, vai ser o foco dessa quarta temporada, tanto que lá nos trailers aparece que eles vão jogar com um novo mestre, que pra quem não lembra era o Will lá nas outras temporadas. Também conhecido aí por Rei Imortal, ou então Sussurrador, ou então Senhor da Torre Apodrecida, o Vecna tem uma natureza bem diferente dos outros vilões das séries de Stranger Things. Pegando aí como exemplo o próprio Demogorgon, que apareceu pela primeira vez lá na primeira temporada e também depois da segunda temporada. Ele é um ser aí praticamente selvagem, que só quer se alimentar em todo lugar que ele vai. Já na segunda e na terceira temporada, a gente conheceu o Devorador de Mentes, que é um parasita. Ele precisa ali de um hospedeiro para que ele consiga agir com uma maior naturalidade. E o Vecna já difere aí desses dois vilões pela própria feição dele. Ele tem uma feição ali meio que humanoide, meio que zumbi, como se ele fosse, na verdade ele é um morto-vivo. E gente, ele é muito assustador, principalmente nessa quarta temporada de Stranger Things. Tanto que ele tem ali alguns tentáculos nas costas e a pele dele é queimada, o que nos faz lembrar do Freddy Krueger. E aí quebra as pernas de nós, né? Porque o bicho, além de ser tudo isso, além de ser assustador, feioso, horroroso do jeito que ele consegue se comunicar. Ele é um ser pensante, e só por ele ser um ser pensante que tem um cérebro que funciona, ele já é bem diferente dos outros vilões. Sem falar nos poderes do bicho, né? Porque ele é poderoso pra derel, só que eu já falo sobre essas questões, porque essa concepção do Vecna condiz muito com as intenções dos produtores para essas temporadas finais de Stranger Things. Porque querendo ou não, os atores já cresceram e o público cresceu junto com a série, então isso deu liberdade aí aos produtores de aprofundarem mais na questão do terror e também trazer um ar mais sombrio pra série. Diferente, claro, das 3 primeiras temporadas, que foram um pouquinho mais leves aí, claro, mas aprofundando, né, conforme as temporadas foram evoluindo. Inclusive, se você não lembra, eu tenho uma playlist aqui no canal com as 3 primeiras temporadas resumidas pra você dar uma olhadinha. Mas o que chama mais atenção é a história do capiroto, porque lá em Dungeons & Dragons, o Vecna era um ser humano normal. O bicho nasceu humano, só que ele foi treinado pela mãe dele desde que ele era criança. Isso porque a mãe dele era uma feiticeira, então ela ensinou essas artes místicas pra ele. Porém, por ser uma feiticeira, a mãe dele foi caçada e foi assassinada. Então o Vecna jurou vingança e começou a estudar mais ainda as artes místicas. Só que além de estudar as artes místicas, ele também se aprofundou nas artes das trevas. Isso fez com que ele se tornasse um feiticeiro bem maligno. Inclusive, ele é o primeiro mortal a conseguir tal feito no universo de Dungeons & Dragons. Então o cara é poderoso pra caramba, né? Só que por dominar as artes das trevas, com o passar do tempo ele foi se transformando numa criatura chamada Lich, que é um morto-vivo praticamente. E dado o grande poder que ele tinha, ele se tornou aí o governante do Império do Vale Sheldamar. Só que durante a trajetória dele, ele buscou incessantemente por poder, por conquista de terrenos e principalmente matou muita pessoa no caminho dele. Só que aí quando ele achava que ele já tinha conquistado um monte de coisa, ele estava no auge do império dele, ele foi traído pela pessoa que ele menos esperava que fosse. Ele foi traído pelo Cass, que era um vampiro e o principal servo do Vecna. Só que o pior de tudo é que o Cass traiu o Vecna com a própria arma que o Vecna criou pra ele. O combate entre os dois foi bem sangrento, tanto que não sobrou nada do Vecna a não ser o seu olho e a sua mão esquerda. Esses objetos, por sinal, se tornaram objetos bem valiosos ali no jogo de Dungeons & Dragons e são bem cobiçados por outros jogadores também. Só que com o passar dos anos, o Vecna tentou se reerguer novamente, porém dessa vez como um semideus da magia. Ele queria a todo custo ter o poder de um deus ali com ele, só que ele acabou não conseguindo e foi preso novamente. Só que anos depois ele conseguiu escapar dessa prisão e retornar literalmente com o poder de um deus, porque ele aprendeu a absorver o poder da luz. Só que nessa altura do campeonato ele já tinha se tornado uma alma, uma espécie de entidade que poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele utilizava dos seus restos físicos que ainda existiam ali na Terra para controlar e possuir as pessoas que tocassem naqueles objetos. Quem encostasse então na mão ou no olho ia se tornar uma pessoa extremamente poderosa, porém guiada pelo mal, bem maligno mesmo. E além disso, poderia controlar outras pessoas, mas também ser controlado pelo Vecna. A mão, por exemplo, né, quem encostasse nessa mão, além dos efeitos que eu já comentei, também teria o efeito de levitação e também teria aí o dom do feitiço
feitiço Dedo da Morte. Já o olho também, além dos efeitos que eu comentei agora há pouco, também daria uma audição sobrenatural para quem encostasse nele, e também a possibilidade de alternar entre universos. Eis que somente com esses dois únicos objetos, o Vecna conseguiu construir um exército ali controlado por ele para dominar o universo de Dungeons and Dragons. O legal é que desde sempre os irmãos Duffer, que são os produtores, né, das temporadas de Stranger Things, eles sempre queriam um vilão que fosse desse gênero, que remetesse aí ao Pennywise, o palhaço assassino lá de It, a Coisa, ou então Freddy Krueger da Hora do Pesadelo. Isso porque ele queria um vilão que fosse esperto, mas ao mesmo tempo ele fosse maligno e também violento pra caramba. E como eu já comentei, essa quarta temporada é a porta para que tudo isso pudesse acontecer, né, porque realmente a temporada é bem mais madura em relação às outras temporadas. E a paixão desses caras pelo universo do terror que inspirou essa série é tão grande que o próprio ator do Freddy Krueger, o Robert Englund, tá participando aqui da série, porém como o personagem Victor Creel. Aqui ele é um personagem que foi condenado por matar toda a família, e isso claro que é uma referência bem clara ao Horror em Amityville, aquele filme de terror bem pesado. E aqui no ano da série, que é em 1986, esse personagem arrancou os olhos porque ele alegou ali que ele estava sendo perseguido por uma entidade demoníaca, que a gente pode supor que é o Vecna. O Vecna, por sinal, ele é um nome inspirado num carinha chamado Jack Vance, que pra quem não sabe é o nome gigantesco que inspirou o sistema de magia divididos em escolas aqui de Dungeons and Dragons. Aí os criadores do jogo decidiram se inspirar nesse cara e usaram o sobrenome dele como um anagrama pra criar o nome de Vecna, tanto que se vocês observarem, Vance, ele só se mistura as letrinhas e forma Vecna. Sem falar que o sistema do jogo de Dungeons and Dragons que eles criaram acabou se tornando aí referência para vários outros jogos de RPG que surgiram aí posteriormente, da mesma maneira que Senhor dos Anéis se tornou aí referência de Terra-média para todas as obras que vieram depois dela. Só que assim, vale ter em mente que Stranger Things nem sempre segue à risca as origens dos vilões ali de Dungeons and Dragons, mas com base nas histórias, dá pra gente meio que ter uma noção aí do que vai vir pela frente. Tanto que, querendo ou não, ele é um completo oposto, né, da Eleven, da 11, porque ele passou aqui tempo demais no mundo invertido, e nesse tempo todo ele foi consumido ali pelas sombras do mundo invertido, e ele conseguiu os poderes que ele tem justamente por abraçar as sombras. E claro que é provável que ele tente ali tomar conta da realidade, o que não é muito diferente lá dos jogos. E aí, você já jogou Dungeons and Dragons? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios das séries? Comenta aí embaixo e também compartilha esse vídeo com a galera. E ó, vou deixar aqui embaixo também 2 vídeos legais pra você assistir, que você talvez possa gostar. E não esquece do like se você curtiu o vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, até o próximo vídeo.